bom dia a todos. Hoje nós temos como estudo dessa manhã um convite a fazer a todos. E antes de mais nada, nós vamos fazer a nossa prece, como sempre, pedindo aos bons espíritos e a Jesus, nosso Mestre, que possa nos abençoar a todos nesse momento de reflexão, que possamos ter a nossa palavra intuída por esses amigos espirituais que coordenam os estudos de divulgação doutrinária da nossa casa e que possamos ter objetividade, carinho, envolvimento dos bons espíritos para a tarefa que nos propomos a fazer. Que Deus e Jesus abençoem a todos. Graças a Deus. Então, gente, como a gente falou, como comentamos, na realidade hoje não é um estudo ou uma palestra, é um convite que todo ano a casa faz aos seus frequentadores e a todos que se interessem pelo estudo da doutrina espírita. O convite é justamente sobre o 34º encontro sobre o Livro dos Espíritos. E vamos falar do tema geral que esse ano vai ser abordado. Esse encontro, como sempre, acontece nos dias de carnaval. E esse ano nós teremos, então, nos 3 dias, domingo, segunda e terça, nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março. Esse estudo acontece em nossa casa há 34 anos. Assim como em muitas outras casas espíritas que têm o hábito de fazer esse estudo aprofundado sobre o Livro dos Espíritos. Quando esse encontro foi criado no CELD, que é o Centro Espírita Leon Denis, lá em Bento Ribeiro, casa irmã de nossa casa, né? Em 1984, ou seja, há 38 anos, lá começou a ser feito antes da nossa casa, os espíritos responsáveis por esse trabalho disseram aos trabalhadores que o encontro do Livro dos Espíritos é o vínculo espiritual, é um vínculo espiritual importante com a casa. Aliás, eles disseram que é o vínculo espiritual importante com a casa, dos seus trabalhadores com a casa, dos seus frequentadores com a casa que frequentam. E esse ano, por conta de tudo que a gente já sabe sobre a necessidade de distanciamento social, etc., etc., nós vamos novamente fazer este encontro online pela plataforma Zoom, já conhecida ultimamente por muitos de nós, muito útil. Ano passado nós já fizemos e foi uma experiência muito enriquecedora para todos que participaram, tanto trabalhadores como encontristas, né, pelo aprendizado do uso da ferramenta e por se ver que a gente pode estudar, interagir e aprofundar o estudo da doutrina espírita por essa plataforma, já que no momento a situação presencial ainda muitas vezes tem se evitado, né? Então, durante toda essa semana, a partir de hoje, as palestras da casa até sábado, ou até segunda-feira que vem, farão esse convite, explicando um pouquinho acerca desse encontro de estudos, né, tão conhecido pelos frequentadores da casa e pelos trabalhadores também, como encontro do carnaval. Reiteramos, como sempre fazemos, que o principal objetivo de encontro de estudos na casa espírita, né, entre muitos outros, que a gente acaba confraternizando, até no Zoom a gente confraterniza, né, é aprofundar o estudo da doutrina espírita. E nesse caso, no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, principalmente buscando entender as experiências que passamos, os fatos que acontecem, os sentimentos que nos invadem e que nos direcionam, as dificuldades cotidianas da vida dos espíritos encarnados que estamos e
principalmente dos espíritos encarnados que estamos, mas também dos desencarnados, mas sob a ótica espírita. É como se a gente perguntasse a nós mesmos e através do estudo sobre a nossa vida do cotidiano, o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso? Nós já sabemos que sempre que pessoas se reúnem para estudar presencialmente ou online, né? Ou para ações no bem, preces, trabalhos, naturalmente cria-se uma ambiência magnética que favorece a ação dos bons espíritos em diversas suas situações, seja de fortalecimento ou de sustentação para atendimentos espirituais, não só a nós mesmos, a nossa casa, as nossas famílias, com quem convivemos, mas também atendimento a muitos que sequer conhecemos, espíritos encarnados ou desencarnados. Durante esses 33 anos últimos que fizemos esse encontro na nossa casa, o encontro sempre foi pensado e formatado desde abril, né, do ano anterior, por um grupo que se interessa pelo aprofundamento do estudo doutrinário, quando então se escolhe o tema do ano seguinte e até novembro nós fazemos reuniões mensais de estudo para ir delineando, né, a linha mestra do estudo. Afinal, são 3 dias de mergulho dentro de um único tema. E a partir de novembro, quando acabam aqueles cursos de estudos sistematizados que a casa oferece, o grupo se reúne semanalmente até o Carnaval para as finalizações do planejamento doutrinário e operacional. Desde o ano passado, foi um pouco diferente, porque estivemos com a casa fechada em vários momentos e não podendo ter continuidade a essas reuniões presenciais. Mas alguns companheiros acabaram sempre se juntando no Zoom, trocando reflexões, né, acerca desse estudo, e assim o assunto foi se delineando e foi sendo formatado para ser trazido àqueles interessados, tanto no trabalho quanto no estudo, nos dias do Carnaval, propriamente dito. E é uma alegria sempre muito grande, mais uma vez, podermos realizar esse encontro, né? Mesmo com todas as dificuldades, com tantos desafios, mas também com tantos aprendizados tão úteis, né? Nesse estudo tão importante da nossa casa, como nos diria a espiritualidade há 38 anos atrás, né? Desse ser o vínculo importante dos trabalhadores, dos frequentadores, ou de quem se interessa pela doutrina espírita com a casa que frequentamos. Bem, o tema central para esse ano de 2022 é sendo um pacificador em tempos de conflito. Esse tema foi escolhido porque todos nós constatamos a imensidade de conflitos, não só íntimos, que nos assolam, nos impactam, nos limitam, nos travam tantas vezes conosco mesmo, ou na família, ou entre grupos, no trabalho, nas amizades, ou conflitos interpessoais que vêm muitas vezes desagregando grupos que talvez até outrora eram fraternos, esperava-se, né? Considerava-se grupos fraternos, e isso a gente vê indo até nações, gerando conflitos mundiais. Isso não é novo, isso sempre aconteceu desde que a humanidade se estabeleceu nesse planeta, mas nos parece que esse momento, essa questão dos conflitos vem se acirrando
E esse tema, então, nos motiva a refletir sobre o nosso dia a dia, né? Sobre as nossas metas, os nossos objetivos, sobre as origens dos nossos conflitos, como seres encarnados e como espíritos imortais que somos. Conflitos esses que se refletem no coletivo, nos grupos e no coletivo, que todos nós estamos inseridos e precisamos estar inseridos. Nós gostamos de avisar que se é a proposta do Encontro do Livro dos Espíritos, nesses dias de carnaval, é um estudo interativo, não são palestras, não são 3 dias de palestras, são 3 dias de estudos interativos no grupo, buscando sempre o exercício de reflexão e de expandir a consciência de como pensamos, de como sentimos, refletindo sobre as ferramentas de autoconhecimento e, no caso desse ano, de administração de conflitos, em vez de fugir deles, né? Porque muitos de nós evitamos, fugimos, lidamos pessimamente com o assunto. E pelo entendimento espírita, tudo aquilo que nos chega e nos acontece sempre poderá ser alavanca para o nosso processo evolutivo. Então, se eu não reconheço onde estão as minhas dificuldades, se eu não tenho clareza sobre as questões morais, éticas, sociais que eu preciso olhar e íntimas, né? Como que eu vou entender que aquilo me chega e me convida ao progresso? Né? Que aquilo serve para o despertar e o desenvolvimento da minha consciência. Então, interpretar tudo que nos chega como uma experiência de aprendizado e crescimento é um grande passo para o autodescobrimento, progresso e consequente a felicidade que é possível nesse planeta. Depois que a gente aprende, depois já dizia o espírito Joana de Ângeles no livro chamado Psicologia da Gratidão, psicografia do médium Divaldo Franco. Depois que aprendemos o significado dessas experiências, podemos aprender até a agradecer por tudo, porque a gente vê o benefício e o propósito das situações mais delicadas. Bem, nós temos o hábito, nesse encontro do Livro dos Espíritos, buscarmos um estudo que seja conectado com a nossa realidade no cotidiano. Isso é um hábito muito orientado pela coordenação espiritual e pelo grupo de planejamento que desenvolve esse trabalho. Trazendo essas reflexões sempre para dentro de nós mesmos e dividindo com os companheiros de uma maneira leve e, ao mesmo tempo, procurando ser didática. Buscando identificar em casos e situações do cotidiano, não só pessoais, ou mesmo da história da civilização, né, de tantos fatos que aconteceram na história da nossa civilização, as motivações para os conflitos, mas sob a ótica espírita. E se tem alguma maneira, alguma estratégia, alguma ação que possa minimizar e, se possível, resolver as dificuldades na comunicação, no trato, na construção de nossa própria harmonia e mais harmonia na sociedade. É nisso que a gente basicamente vai pensar esse ano. E nós vamos estudar essas estratégias. E aí nos vêm muitas perguntas à mente quando a gente reflete sobre o assunto desse ano de 2022, que é o
sendo pacificador em tempos de conflito? Primeiro é da gente perceber como temos agido, como agimos ou temos o hábito de agir, ou também de reagir em situações que se apresentam e que o mundo todo viveu ou vive ultimamente, e situações que nos incomodam, que nos tiram da nossa zona de conforto. Como que a gente tem agido? E melhor, como temos reagido? Será que a gente reconhece? Será que a gente identifica os nossos conflitos íntimos? Fazer isso ou aquilo? Nas horas das decisões, nas horas das escolhas, quando todos nós temos que fazer escolhas que são da mais simples à mais importante da vida, na maior parte das vezes, antes de decisões, ficamos em conflito. Como lidamos com isso? Será que fugimos disso e fazemos escolhas atabalhoadamente para depois dizermos para nós mesmos, não era bem isso que eu queria? Ou então temos a respostinha na ponta da língua para responder, às vezes, rispidamente, para uma pessoa que faz uma colocação que não nos agrada, que não nos interessa, ou que nós não concordamos? A gente tem visto tanto isso nos grupos de comunicação do WhatsApp, nas redes sociais, as chamadas, em linguagem tão atual, lacrações, os chamados cancelamentos, né? E a gente sai cancelando por aí amigos, familiares, quando podemos, ou então entramos em atrito. Como é que a gente tem reagido com isso? Vamos pensar sobre isso. E que sentimento que a gente vivencia, muitas vezes, antes de dar resposta, ou antes de partir para certas posições radicais? Será que a gente reconhece quais são os sentimentos que estão por trás dessas nossas posturas? Enfim, gente, como lidamos com conflitos em nossas rotinas? Será que a gente tem o hábito de refletir naquilo que nos conflita, que nos angustia? Ou a gente está habituado a colocar a culpa nos outros pelos nossos conflitos? Que é uma coisa tão normal. Não, eu estou sentindo isso porque o outro me disse isso, porque o outro me falou isso, porque o outro me tratou assim. São perguntas que a gente vai se fazer no encontro, né? E refletir em cima, sob a ótica espírita, o que os espíritos têm a nos dizer sobre isso? Será que eu tenho me conflitado com situações ou pessoas? Por quais motivos eu tenho me conflitado? E qual é a maneira de eu agir e de reagir? Porque a maneira de eu agir e reagir espelha para nós, pelo menos, algum entendimento acerca de nós mesmos. Ou será que eu tenho o hábito de fugir de conflitos? E não, isso é muito difícil. E não vou falar isso não em hora nenhuma, porque isso não vai dar certo, isso vai gerar uma discussão, eu não estou preparada para discussão, isso vai gerar um afastamento. Coisas, às vezes, que seriam importantes de serem colocadas, de serem informadas, nossos sentimentos, nossas decisões, ou a decisão do outro, o sentimento do outro, e a gente foge. Qual é a minha atitude em meio a conflitos? Eu tenho uma atitude de agressividade, eu tenho uma atitude de passividade,
ou eu já consigo ter uma atitude de pacificação? Será que eu, no meio de um grupo, eu consigo ser aquela pessoa que fala uma palavra que consegue acalmar as chamas que poderiam irromper num conflito maior? Outra coisa que é importante, será que há diferença entre passividade e pacificação? Certamente que há. Vamos refletir sobre isso. O que a doutrina espírita, então, tem a me dizer sobre isso? Saber melhor dessas coisas, fazer essas reflexões, me ajudam a viver melhor, me ajudam a administrar a minha vida comigo mesmo e com o outro e com grupos melhor. Me ajudam a conviver nessas situações conflitantes que inevitavelmente me chegam. Será que a gente consegue perceber que as nossas motivações e a maneira como fazemos as mais cotidianas escolhas identificam como estamos nesse processo? E conseguimos perceber, identificar que essa percepção é íntima, é intransferível e que me leva a resultados que podem significar o que falamos, mais ou menos número de conflitos ou seriedade em conflitos, mais ou menos paz, mais ou menos esperança, mais ou menos amadurecimento. E que esse entendimento só pode ser percebido no cotidiano, porque nós lemos, nós que temos interesse, vontade e quase assim paixão pelo estudo da doutrina espírita, muitas vezes achamos que se eu ler toda a codificação, todos os livros complementares, que eu estou pronta para a vida. São ferramentas da maior utilidade, que inclusive nos ajudam nesse dia a dia como ferramentas úteis. Mas nós só vamos ter essa aferição do quanto o estudo já introjetou dentro de nós mesmos. É só quando nós nos percebemos nas situações do cotidiano, nas relações humanas, nas reações que temos, quando coisas nos tiram da zona de conforto ou nos tiram daquele padrão de crenças e valores que nós já temos ou que nós já achamos que conquistamos e é inabalável. Meus queridos, certamente que não traremos nenhuma resposta pronta e sim incentivamos cada um a pensar em si mesmo, né? No grupo, em nós mesmos, como um grupo, espíritos imortais que somos, em condições evolutivas, ainda com muitos equívocos do presente e do passado, com ainda falta de consciência desperta e de experiência mesmo, justificando estarmos num mundo de provas e expiações, né? Como diz-nos Kardec, no Evangelho, no capítulo 2 ou 3, agora me falha a memória, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando explica qual é a característica de um planeta de provas e expiações. Um planeta de segunda categoria, numa escala didática de 5, como ele classificou, e se nós estamos encarnados, reencarnados aqui, não estamos por acaso, né?
E estamos aqui no nosso processo para a continuidade desse processo evolutivo. Nesse ano, a estrutura do encontro estará dividida nos 3 dias em 6 momentos. Nós vamos falar rapidamente sobre o objetivo geral do encontro, que é mais ou menos isso que a gente está comentando aqui, nesse estudo de divulgação do nosso encontro, né? Como um convite, a gente aproveita para fazer uma divulgação maior do tema, não só dizendo o nome do tema. Então, nós vamos ter a nossa sensibilização, porque nós que estamos no estudo já há muito tempo, já estamos sensibilizados para o assunto, mas o encontrista que chega no dia do carnaval, no dia 27 de fevereiro, ele ainda não necessariamente está sensibilizado para esse assunto. Então, nós sempre temos um momento de sensibilização que, nesses 30 e tantos anos, cada ano é feito de uma maneira, e esse ano vai ser feito de uma maneira interativa. Depois nós vamos para o tema 1, que nós vamos definir a origem dos conflitos, definir e ver a origem dos conflitos, tudo sobre a ótica espírita. No tema 2, aí já no segundo dia, nós vamos questionar: conflitos são necessários? São inevitáveis? Por quê? Depois daquele mini intervalo, nós vamos ter o tema 3, refletindo sobre se existem conflitos positivos e negativos, quais são. O tema 4, já no terceiro e último dia, nós vamos já refletir, já focando naquilo que eu falei das estratégias, né? Porque o tema fala aprendendo a administrar os conflitos em favor de nós mesmos, de outros envolvidos e em favor do bem geral. E teremos então a finalização, que é um tema integrador, refletindo sobre o que é ser um pacificador, né? Aprendendo a ser um pacificador em tempos de conflito. Porque aprender a ser um pacificador quando nada de difícil está nos acontecendo é fácil. Aprender a ser um pacificador em tempos de conflito, em situações de conflito, em grupos que estão se conflitando, essa é a nossa grande dificuldade, né? E pelos últimos 3 anos, nós temos como início doutrinário, né, sempre uma questão do Livro dos Espíritos que foca muito em cima do objetivo que nós queremos abordar. E nós estamos repetindo por 3 anos, nos últimos 3 anos, uma parte do comentário de Kardec na questão 933, quando nos é dito assim: como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Por isso é que esta ofere, mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. E a gente, é inevitável, né, lembrarmos das palavras de Jesus nas suas bem-aventuranças, quando ele falava. Encontramos lá em Mateus capítulo 5, item 4. Bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados.
E em Mateus, no capítulo 5, já aí tem 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E só para a gente lembrar, para que seremos, porque para que um dia ou um momento possamos ser pacificadores, temos que fazer esse aprendizado. Porque não seremos, no nosso momento evolutivo, não seremos nunca pacificadores, sem ter experimentado primeiro as aflições dos conflitos do cotidiano. Jesus, em suas mensagens e em suas experiências, tanto nos conta inúmeras passagens que os personagens que ele traz no seu evangelho, os conflitos pelos quais passavam. Era Maria Madalena, Maria de Magdala, era Pedro, João, Tiago, depois já não mais na convivência com o mestre, os conflitos pelos quais Saulo e depois Paulo de Tarso passou. Todos nós passamos por conflitos, somos aflitos antes de aprendermos a sermos pacificadores. Todos esses expoentes do Evangelho e da própria civilização onde estamos inseridos, antes de se tornarem-se figuras pacificadoras, passaram por seus conflitos. E é com eles todos que nós aprendemos. E com todos eles nós podemos aprender. Então, já indo para o final desse nosso convite / divulgação, nós temos algumas poucas informações de ordem operacional sobre o encontro. O encontro, como já dissemos no início, nós vamos repetir, será realizado através da plataforma Zoom, nos dias 27 de fevereiro, 28 de fevereiro e 1º de março, que é domingo, segunda e terça, das 9 às 12h40. Não é necessário que a pessoa tenha conta no Zoom. O que ela precisa ter é, na hora que ela vai fazer a inscrição, dar o seu número de celular, porque o grupo que a gente chama de logística monta as inscrições e faz os grupos para as salas do Zoom e depois todas as informações são enviadas pelo WhatsApp. São feitos grupos e essas informações todas são veiculadas pelo WhatsApp. E não é necessário, inclusive enviando o link de entrada na sala a cada um dos 3 dias, do material de estudo e do link de entrada na sala. Então, não é necessário que a pessoa tenha uma conta no Zoom, porque vai bastar clicar no link que receber, que ela vai ser recebida na sala, como se estivesse sendo recebida numa sala presencialmente. Então, as inscrições vão ser abertas a partir do dia 1º de fevereiro, a partir do dia 1º de fevereiro, através de um link que será disponibilizado no site do RITA, que para quem não lembra ou não sabe, é rita.org.br. Vou repetir, rita.org.br. No site vai estar direcionando a informação e o link para a inscrição do encontro para os interessados. E vai começar isso estar disponibilizado a partir do dia 1º de fevereiro. Eu lembro mais uma vez, a gente gosta de lembrar que as vagas são limitadas. Embora no Zoom nós temos até um número de inscrições possíveis maiores
do que se o trabalho fosse presencial, porque o espaço físico da nossa casa só cabe por volta de 200 pessoas e todo ano lota, mas com distanciamento social seria inclusive muito menor o número possível de inscrições. No Zoom o número é muito maior, mas mesmo assim é um número limitado, porque não adianta a gente querer fazer um trabalho interativo com uma sala de Zoom mais do que 30 pessoas, porque aí não tem interação, aí vira palestra, e esse não é o nosso objetivo. Então, como eu já falei, o link de entrada na sala do Zoom para os dias do encontro será enviado pelo WhatsApp a aquelas pessoas que estiverem inscritas em até 5 dias antes do evento. Claro que quem se inscrever e por algum acaso não puder depois participar ou teve outros compromissos ou desistiu, seja lá o motivo que for, também vai ter uma maneira de nós, né, qualquer um de nós pode acontecer, entrarmos no site e delicadamente avisarmos a desistência da nossa inscrição, para que abra vaga para outros, caso as inscrições já estejam limitadas e fechadas. Então, meus amigos, era mais ou menos isso que a gente tinha a divulgar. É esse convite que a gente todo ano renova a fazer, porque o estudo e o aprofundamento do Livro dos Espíritos é uma ferramenta de crescimento, de amadurecimento para todos nós. Não dá para a gente imaginar. Eu sou suspeita porque eu acompanho esse encontro desde o primeiro ano que eu entrei na nossa casa, há 33 anos atrás. E eu digo que esse encontro na minha vida tem sido a grande ferramenta de alguma transformação que eu possa ter vindo feito ao longo desses anos. Eu dou vamos dizer assim, os créditos, principalmente ao estudo e o aprofundamento do estudo do Livro dos Espíritos, que são, vamos dizer, culminados nos encontros durante os dias de Carnaval. Então, é um convite que a gente faz a todos, para todos aqueles que quiserem e puderem, e que todos serão recebidos com muito carinho e com muita alegria da equipe de planejamento, dos facilitadores da reflexão, da conversa, então, e da espiritualidade, né? Porque durante, como dissemos lá no início, durante os dias de encontro, verdadeiros trabalhos espirituais acontecem, a nossa revelia em prol de tantos necessitados, inclusive nós mesmos, né? Então, nós agradecemos pela atenção, pedindo a Jesus que nos sustente o dia de hoje, a semana e todo o nosso período até o dia desse encontro, envolvendo-nos em bênçãos de sustentação, de pacificação e de muito aprendizado. Agradecemos a Ti, Senhor, por nos direcionar a essa bênção que é a doutrina espírita em nossas vidas. Graças a Deus, muito obrigado e um bom dia a todos. Muita paz.